Ok, mudei o ângulo aqui para ficar melhor para conversar com vocês. So, in this video, we talk about my process for found one job remote, ok? Quem não entendeu, vou traduzir para vocês. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o meu processo more specific, mais especificamente, meu projetinho trabalho remoto internacional, tá? Então, a gente vai falar sobre isso. Eu vou dar um contexto aqui para vocês, que my experience, minha experiência, I have course in the flight attendant. Eu tenho curso de comissária de bordo. Essa foi a minha especialização, gente. Saí da escola, 18 anos, fiz o curso, tá? Tava meio, o que eu vou fazer da vida? Vou fazer esse curso, eu queria algo rápido, porque eu sou muito ansiosa e imediatista, e eu queria algo na época que me tirasse da onde eu tava. E é isso, me tirasse da onde eu tava. Até hoje é a mesma coisa, só que só mudou um pouco as estratégias. Então, o que acontece? Eu tenho um inglês, por conta que eu fiz esse curso, as minhas especializações, vou falar pra vocês. Eu fiz esse curso de comissária de bordo, eu não lembro o ano, acho que em 2021. E aí eu tinha que ter o inglês, então eu entrei numa escola de inglês, estudei por 2 anos, assim, era contato, gente, eu quase que desisto no meio do caminho, assim, no último livro. Então, quando eu comecei, eu tinha 3 folgas na semana, eu comecei como vendedora intermitente, então eu tinha tinha esse tempo para me dedicar mais a esse curso de inglês, né? Então, foi onde os primeiros livros ali, o início do inglês foi o que eu mais me dediquei. No final do livro, do segundo ano, que foi 2 anos de curso, eu tava quase desistindo, assim, tipo, trancando o curso, mas como era contrato, enfim, eu terminei. E ainda bem que eu terminei, eu saí com uma base boa. Pra quem quer saber a escola, eu fiz na KNN, que era a melhor que tinha aqui na cidade que eu tô morando hoje. Enfim, era uma vez na semana. Hoje eu não indico mais, tá? Hoje eu fecharia algo mais para minhas próximas línguas que eu vou aprender. Eu vou fechar algo mais particular. Vou até indicar aqui que eu ainda não usei, mas eu vou marcar uma aula com certeza, que é nesse aplicativo aqui, gente, da Purple. Purple. P-R-E-P-L-P, esse aqui, ó. Esse aqui, entendeu? Tô caçando professores aqui, porque até então eu tô aprimorando, né? Nem estudando mais meu inglês com IA mesmo. Não tá carregando aqui pra mostrar pra vocês, mas é esse. Mas enfim, continuando. E aí, eu fiz esse curso de inglês, entrei pra esse cursinho de inglês, fiz mais, continuando falando das minhas certificações, eu fiz mais um curso de aprimoração de... Eu até li a grade de aulas aqui no outro vídeo que eu tava gravando, que ele é um curso mais, tipo... Gente, PNL, vocês conhecem? É tipo, vou abrir aqui meu notebook pra falar pra vocês. É um curso mais, tipo, que eu entrei pra me pôr, como me comportar, assim, nas entrevistas, enfim. Tinha várias temas de aula, assim, da grade de aulas, mas uma das métodos que ele usava era de PNL, que é Programação Neurolinguística, que vou ler aqui pra vocês. São técnicas para influenciar comunicação, criar reportes ou até persuadir pessoas. Então, ele usava essa técnica aí para ir para as entrevistas, enfim. Eu aprendi desde, tipo, LinkedIn, como, tipo, postar sempre no LinkedIn, como ir para criar esse reporte durante a entrevista. Vou ler aqui a grade de aulas para vocês. Então, eu fiz esse curso aí complementar para mim, mais focado em me preparar para ir para as entrevistas de comissário de bordo. Mas ele é um curso muito amplo, entendeu? Que eu aprendi várias técnicas que hoje eu, como gestora de RH, posso usar. Enfim, quer ver, gente? Eu vou ler aqui alguma para vocês. Teste de personalidade, a gente estudou muito isso, sabe? Esses testes da GUP que tem, de personalidade, que ele até ensinou, tipo, como que funciona esses testes que eles realmente avaliam. Então, tem esse teste HMI, que ele é muito famoso, é um teste geralzão aí que o pessoal usa. Sistemas... Nossa, ele usou uma técnica do sistema visual, sistema auditivo, que é umas coisas lá que tem. Introdução no report, para criar report com outra pessoa. Quem sabe o que é report? Eu não sei nem se eu tô pronunciando certo. Mas basicamente é assim, ó. Eu tô sentada aqui falando com você, certo?
um método de comunicação, não sei. Como eu giro, tipo, o repórter seria que gerar uma conexão com outra pessoa, pra, sei lá, você conseguir alguma coisa assim. Eu tô numa entrevista, então eu tô usando essa técnica de criar repórter com um entrevistador, com um recrutador, porque eu quero que ele se identifique muito comigo, que ele gosta de mim, enfim. Aí é basicamente você ficar fazendo, tipo... É uma técnica de neurolinguística, gente. Você criar, tipo, se ele mexe no cabelo, você mexe no cabelo. Sabe, é umas coisas assim, sabe? Tem umas técnicas lá. Enfim, essa era a grade de aula. Então, essa foi mais uma graduação de curso que eu fiz. No geral, eu usei pra vida, assim, né? Dentro dessa parte de LinkedIn, que todo dia a gente tinha um grupo no Telegram, todo dia ele mandava, o mentor, né? Mandava, tipo, ó, hoje a gente vai postar no LinkedIn sobre esse tema aqui. Basicamente isso, gente. Depois eu fui aprimorando mais pra frente aqui a usar essas plataformas, enfim. Então, essas são minhas graduações. E eu me dediquei a esse curso de comissária, acho que de 2021, 2024, eu acho que foi minha última movimentação, assim, sobre esse plano de carreira. 2024, 2025, não sei. Que foi, gente, curso, a prova que tem que fazer da ANAC, eu fiz, a bateria de exames que é o CMA que tem que ter pra ser comissário de bordo, eu paguei, fui tio. Tirar passaporte, tirei, curso de inglês, me dediquei até, acho que em 2024, final de 2024 foi quando eu finalizei meu curso, até então eu tava nessa pegada de, enfim. Chegou um determinado ano da minha vida, especificamente em 2025, eu falei, eu não sei se é isso mais que eu quero, né? Já adiantando, participei de alguns processos que, tipo assim, meu Deus, pela GUP, e nunca tiveram movimentação, sabe? Me candidatar às vagas, eu me candidatei, mas nunca tiveram movimentação com continuidade. Se eu abrir aqui pra vocês a GUP, dá pra ver todos os meus processos que eu participei pra comissária de bordo, que nenhum deram continuidade, assim, da plataforma mesmo, assim, sabe? Então, processo com a Gol, processo com a Azul, enfim. Aí chegou determinado momento da minha vida, eu falei assim, não sei se é isso mais que eu tô querendo, não, sabe? E naquela época eu tinha sido promovida na loja onde eu tava. Comecei como vendedora intermitente, fui pra vendedora fixa, depois eu saí de um cargo de liderança. E aí eu ficava pensando, o que será que Deus tem pra mim? Será que eu vou ficar mais uns anos aqui, vou ser promovida a gerente, talvez, ganhar mais, eu juntar um dinheiro, depois eu decido o que eu vou fazer? Deus falou assim, não é esse plano que eu tenho pra você, minha filha. Que eu já tava doida da cabeça naquele job, porque eu tava nessa, tipo, meu Deus, eu já tô com certa idade, o que eu tenho que fazer, o que eu vou cursar, o que eu vou ser, o que Deus vai fazer pra mim, será que eu vou conseguir ser comissária? Não. Aí foi quando Deus fechou a porta daquele trabalho pra mim, literalmente. Quando eu entrei, que foi a preparação dele, que foi exatamente como eu pedi, escrevi uma carta de final de ano, que eu queria um emprego que me desse tempo. E lembra que eu comecei como vendedora intermitente, tendo 3 dias de folga? Foi exatamente como eu pedi. Tomara que isso funcione ainda. Funciona. Enfim. E aí, quando eu entrei, foi a preparação de Deus, ele falou pra mim, ó, a porta que eu abro, ninguém fecha. Quando eu entrei nesse trabalho, foi uma perturbação, que a galera que tinha entrado comigo queria me derrubar. Porque eu comecei a me destacar, aí quiseram me derrubar, sabe? Mas as pessoas saíram e eu continuei, ainda fui promovida. Enfim, literalmente, Deus abriu a porta e Deus fechou a porta. Porque literalmente, a loja que eu estava, a unidade fechou. Fechou. Foi tipo, uma sexta, a gente vai fechar no domingo. Eu não consegui conter meu sorriso, porque eu já tava maluca. Enfim, gente, foi esse o processo. Só que nesse meio tempo, que foi quando eu abri o canal, eu fiquei, tá, Deus, então o que eu vou fazer agora? Aí foi quando ele começou a colocar no meu coração as coisas, as movimentações. Me pediu pra mim abrir o canal no YouTube, tá contando esses processos aqui pra vocês. Colocou outros projetos no meu coração, tipo... já compartilhei isso aqui, eu escrevo nos meus caderninhos desde 18 anos, muitas coisas que eu escrevi se manifestou, materializou, meio que lei da atração mesmo. Então eu tenho muito conteúdo no momento eu tava fazendo devocional, processos que eu estava aprendendo. Gente, pensa, desde os 18 anos que eu comecei a escrever, eu tô com 23, então é uma renca, tem vários caderninhos. E aí Deus me falou, tipo, meu, olha o tanto de material que você tem aí, começa a escrever um projetinho, tá aqui, tá parado um pouco, stand-by, mas, tem muito ensino lá, tipo, muito conteúdo bom que eu posso trazer aqui em forma de vídeo, em forma de mentoria, I don't know. Esses projetos que ele começou a colocar no meu coração. E também,
Engraçado que Deus fala, das coisas que ele me pediu pra fazer é estudo inglês. Estudo inglês. Eu falei, tá, pra que será que ele vai... Tô gravando sem microfone, porque eu moro na comunidade. Enfim, gente, aí eu comecei... Fui pro... Ah, lembrei de continuar pra vocês. Nas minhas viagens anteriores, eu já havia tido contato, inclusive foi na primeira vez que eu peguei férias na minha vida, e eu escrevi uma carta para Deus depois, quando eu voltei dessas férias, falando que eu já não queria aquele trabalho, falando como eu estava. 7 meses depois, contado certinho, foi quando a loja fechou. Vamos lá? Mas enfim, eu já tinha, porque eu tinha pegado férias, feito essa viagem pra Bahia, pra Itacaré. Gente, quem conhece Itacaré sabe que é o mundo dos nômades digitais, é o mundo das possibilidades, por isso que eu sempre defendo a parte de você viajar, pra você ver as oportunidades da vida, as formas que existem de ganhar dinheiro, enfim, eu já havia tido contato com pessoas que trabalhavam remoto, que eram empreendedores, que estavam lá, morando lá, mas que tinham outras fontes de renda e não a forma que eu conheço de CLT, enfim. Então eu já voltei de férias com essas ideias de tipo, não é isso que eu quero fazer, já tô confusa. Foi quando eu fiz a carta pra Deus, depois de 7 meses a loja fechou. Aí beleza, então eu já voltei, né, eu já tinha tido essas interações. E nesse meio tempo que a loja fechou, peguei meu seguro-desemprego, quando eu fiquei em casa, uns 5 meses, eu fiz também um mochilão, de novo pra Bahia, né, fiquei um mês lá. Aí ferrou tudo, porque aí eu tive mais contato com pessoas que trabalhavam remotos, com consultoria, com formas de ganhar dinheiro. Eu falei, meu, eu quero isso aqui, entendeu? Aí beleza, gente, eu voltei, ainda fiz uns trampos ali em comércio ainda, tipo, tava me sugando a minha energia, enfim, tinha todo um propósito pra isso, não tenho dinheirinho. Início desse ano, eu fiquei 3 meses em casa, estudando, então, nesse projeto que eu falei pra vocês, projeto de trabalho remoto. Se eu tenho inglês, meu, comecei a estudar o mercado, vi que tinha, tipo assim, vagas pagando em dólar pra brasileiros, e só pra você ter o inglês ali, fala, falei assim, meu, eu tenho inglês, eu vou usar isso a meu favor, entendeu? Comecei a pesquisar essas vagas, comecei a pesquisar os mercados, comecei a ver o que pediam. Enfim, gente, fiquei 3 meses nessa. O dinheiro que eu tinha ali de reserva de emergência estava acabando. Eu falei, agora ferrou. Aí o que eu fiz? Me apareceu lá uma oportunidade de uma vaga de um contrato temporário. Eu falei, vou entrar nesse contrato para eu preciso de uma fonte de renda, vou continuar aplicando para esses jobs em inglês e consegui meu job remoto em inglês. Então, gente, foi tudo um processo, né? Contando desse processo mais especificamente pra vocês, algumas empresas você tem que ter seu próprio... Nossa, fazendo propaganda aqui, mano. Você tem que ter sua própria máquina pra você trabalhar. Então, eu fui, comprei, porque nesse meio tempo eu fui participando dos processos seletivos. Então, algumas empresas, igual hoje eu fiz uma entrevista, foi com a IA, mas eu fui pra treinar. Tipo assim, eles detectam se sua internet é boa, eles têm que ter um tipo específico de computador para saber que ele não vai travar, tipo, tem que ser Ryzen 5, né? Como que é o nome disso? Não é sistema. Enfim, tem que ter tantos de giga, porque ele quer saber se a sua máquina não vai travar, se eu comprar um notebook fuleira, que vai travar. Eles testam a sua internet, alguns cargos pedem, tipo, microfone. Fui estudando tudo isso, fui indo pra entrevista, fui vendo que tipo de perguntas eles estudavam em entrevista de inglês, normalmente é diferente da nossa entrevista aqui no português, que você vai pra entrevista, normalmente a sua língua primeiro é a sua língua, né? Você sabe se vender, você sabe falar mais, ser comunicativo. Então, mas aí pra inglês eu tive que treinar essas respostas em inglês, currículo em inglês, tem que ter currículo em inglês, seu LinkedIn em inglês, tudo isso. Aprendi também o macete aí do LinkedIn, de usar, enfim, me postar do LinkedIn, eu não gosto, né? Mas vamos lá. Então, tudo isso, vim estudando o mercado mesmo, o que sempre pedia nas vagas, tipo, palavras, isso lendo todas as vagas em inglês, palavras-chave, tipo, que eu aprendi em inglês, in the rules, né, tipo, nesse cargo,
é isso que você precisa. Lendo as vagas descrições em inglês mesmo, então aprimorando até a leitura em inglês. Enfim, estudando muita entrevista em inglês, né, gente? Em fevereiro eu consegui uma entrevista em inglês para uma companhia, né? Uma empresa gringa para clean, tipo uma empresa de agendamentos de limpeza. Você tinha que ficar meio que virtual assistant, você ser assistente daquele job. E aí, tipo assim, eu fui pra treinar, eu sabia que o meu inglês não tava bom, porque, tipo assim, eu tenho inglês do dia a dia, meu, você vai me ver desenrolar, trocar ideias em viagens, só que um inglês para trabalho, que, tipo assim, eu sei vender, certo? Eu sei falar com clientes, mas eu sei fazer isso em inglês, entendeu? Esse é o meu aprimoramento do meu idioma. E aí eu fui pra essa entrevista meio para teste mesmo, tipo assim, ó, eu tenho medo, tipo, ai meu Deus, que pressão. Fazer uma entrevista em geral já é impressionante. Aí você vai pra uma entrevista em inglês, no seu segundo idioma, e aí eu falei, eu preciso ir, porque eu preciso perder tem que treinar, entendeu? É um treino também, é um estudo. Mano, a entrevistadora, ela era brasileira, mas a entrevista ela conduziu em inglês, só que depois que ela viu que eu tava falhando, tipo assim, eu não falei nada em inglês errado, só que eu tinha que desenvolver mais coisas, sabe? Mais das minhas experiências. Aí ela interrompeu a entrevista no meio e começou a conversar comigo, tipo, meu, o seu currículo é bom, tipo, o jeito que você montou o currículo, eu já fui até elogiada no currículo. Gente, eu vou ser uma futura do RH, assim, depois eu vou chegar nessa parte com vocês. Então eu tenho esses, sabe, eu sei conduzir essas coisas, tipo assim, já recebi, fui imprimir meu currículo na papelaria, o moço elogiou meu currículo, o formato mesmo, as fontes que eu usei. Falei, é um aplicativo bobinho, só que tem gente que não sabe disso, entendeu? Então, ela elogiou o vídeo que eu fiz de apresentação, que ó, muitas das empresas também, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre isso, posso falar. Mas tô contando do meu período, do meu processo, né? Muitas entrevistas, eles pedem um vídeo de apresentação de você em inglês. Eu até postei esse vídeo no LinkedIn. Então, ela elogiou meu vídeo, que tava bom, que tava com legenda. E ela me deu um maior apoio, maior força, falando assim, ó, muitos brasileiros desistem da entrevista, desistem de falar inglês, não deixam nem eu falar. Ela falou assim, eu tenho certeza que esse mesmo brilho nos olhos que eu tô te vendo, eu sei que quando você desligar a videochamada aqui, você vai correr atrás do seu inglês. Deu exemplo de uma menina que fez entrevista com ela, depois de 6 meses voltou a fazer, ela falava o inglês, tipo, muito rápido, porque ela realmente focou em aprimorar o inglês dela. Então, meu, me brilhou os olhos, assim, falou assim, é isso, caracas, eu consigo, is this possible? Isso é possível, entendeu? E aí foi quando eu... Gente, só que eu tenho problema com constância, com estudo, com cobrança de mim mesma, enfim. Esse é outro assunto. Mas, enfim, nesse meio período aí, aceitei essa vaga que eu falei pra vocês. Não estava me preenchendo também, tipo assim, meu, sabe o pensamento que eu tenho? É tipo assim, sabe quando, tipo, você tá num lugar que suga, não é suga, tipo, que não é o que a sua alma quer, e você sabe que é um trabalho que você não tá dando todo o potencial seu ali, você tá perdendo seu tempo de que, tipo assim, meu, eu tô perdendo tempo aqui porque eu poderia estar, tipo, usando meu potencial em outras coisas e eu sei que eu tenho, enfim, gente, é assim que acontece quando você tá num trabalho que você não, tipo, não ama e que suas skills, tipo, suas habilidades de vida mesmo, de alma, assim, não estão sendo usadas. Mas, enfim, mas eu precisava da grana, enfim, fiquei o contrato temporário. Tentei nesse meio tempo aplicar para algumas vagas, continuar. Só que, gente, não era o mesmo tempo de estudo que eu tava tendo. Então, assim, não era 6x1, mas era em shopping, né, gente? Então você, mano, as folgas que eu tinha era durante as semanas e estava às vezes cansada, enfim, não deu pra me dedicar tanto. O contrato se encerrou, né? A gente tá de novo nessa, então eu voltei agora pro mercado, tô procurando ainda, tô aprimorando. Nesse meio tempo eu decidi que eu vou fazer também, agora vem a parte que eu ia falar pra vocês, que eu também quero ter uma formação, uma graduação, tipo, gente, eu não tenho faculdade, então eu iniciei também uma graduação, inclusive hoje vai ser meu primeiro dia de aula dessa formação, dessa graduação, e só que eu vejo que vai ser um bônus, tipo, o que vai mesmo
fazer, me posicionar e me conseguir, realmente vai ser... A gente sempre vai ter que estar estudando, né, gente? Realmente vai ser o inglês, porque eu ainda tô procurando dessas vagas. Antes que vocês falam, as plataformas que eu estava procurando, eu fiquei por 3 meses e, tipo, meu... Fui pra processos com a Gulp, procurei a maioria no Indeed, também usei LinkedIn. O Indeed, ele tem mais essas vagas, essas descrições em inglês. Só que, meu, 3 meses aplicando pra lá, não consegui nada. Sabe? Depois eu obtive informação que existe uma plataforma chamada Upwork, que é tipo um site de freelancers, assim, que você consegue algumas vagas remotas lá também. Enfim, gente, nesse momento eu tô vendo que, tipo, hoje eu fiz uma entrevista ali pra teste, apliquei pra alguma vaga, aí fiz essa entrevista com a IA pra treinar mesmo, pra ver como é que tá. Assim, umas perguntas que eu não estudei, tipo assim, não tava nas perguntas que eu estudei que cairiam, é que era uma vaga específica, assim, para um determinado tipo de serviço. Então, eles fizeram perguntas mais voltadas para aquilo. Só que eu tô vendo que eu preciso meio que ir para esses treinos mesmo, para continuar aplicando. No momento, a minha insegurança é com também que eu preciso treinar para entrevista, mas tipo assim, ó, porque pros empregos que eu preciso, que eu tô querendo, precisa de uma experiência mais com administração, vamos dizer assim. Então, gente, eu tô assim porque eu tava simulando a entrevista, tá? Até nisso, gente, tipo assim, ó, esse é o beleza mais pobrinho que eu tenho. Mas assim, mano, você que é mulher, passa uma maquiagem. Normalmente eu vou fazer entrevistas com meu batom vermelho, que é a minha marca de vendedora. Eu sempre usei batom vermelho nos meus empregos e as pessoas falavam, até quando eu não uso, as pessoas ficam tipo, ué, cadê esse batom? Entendeu? Então, sempre, como era IA, mas enfim, gente, é treino, mano. Você vai maquiada, você vai, tipo, com a sua melhor roupa, tipo aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Entendeu? Então, tipo, até isso, você tem que levar o bagulho a sério. Mas, enfim, esse tá sendo meu processo. A minha insegurança tá sendo com, tipo assim, o inglês para esse tipo de determinado trabalho. Então, às vezes eu tenho... Porque são coisas que eu não tive experiência, né? Eu tenho experiência com vendas, com pessoas. Eu sou 2 pessoas, de conversar com as pessoas, dos clientes. É uma coisa que eu gosto de fazer. Só que levando isso para uma experiência, tipo, com inglês, sabe? Eu tenho que ter contato com clientes em inglês, enfim. Tô aprimorando isso, tô vendo que eu vou precisar mesmo me dedicar a desenrolar, a destravar esse inglês nessa determinada situação. Então, eu tô pensando até em investir aí um dinheiro com um professor particular mesmo pra mim ir pra essas chamadas, esses treinos. Mas esse tá sendo meu processo. Esse projetinho aqui que eu lembro vocês, esse projetinho de trabalho remoto começou no início desse ano de 2026, a gente tá no segundo semestre de 2026. Eu ainda vou ter um testemunho pra falar sobre isso, né? Que eu vou desenvolver isso, gente. A partir do momento que eu conseguir uma experiência, eu desenrolo, eu preciso de experiência nesses trabalhos e o inglês, e vai dar tudo certo. Mas eu senti de compartilhar aqui, deixar registrado isso com vocês também, a minha procura por um trabalho remoto. Paralelo a isso, quais carreiras que eu posso ter que vai me colocar nesse mercado. Então, tipo, antes de decidir a minha graduação, eu fiquei ali entre o mercado de tecnologia, que tem muitas oportunidades de trabalho, tipo, na gringa, falando o inglês, ganhando em dólar. Fiquei também de, tipo, recruiting, né, da área do RH, que tem também bastante oportunidade, ganhando em dólar, enfim, gente. Esses são jobs. Tem muitas áreas, tipo áreas como vendas, né? O que eu tô aprendendo é que todos os tipos de trabalho, eles podem ser traduzidos para o mercado internacional. Tipo, se você é da área de vendas, tem. Se você é do atendimento ao cliente, customer service, tem. Enfim, eu tentei pegar essas minhas experiências com vendas, com atendimento ao público e já ver o que eu consegui ali nas vagas, mas enfim, tem essas as aprimorações que a gente tem que tá tendo. Eu vou trazendo mais desse processo aqui pra vocês, mas por hoje o que eu quero compartilhar é essa trajetória até aqui, gente. Então é isso, né? Vamos estar finalizando o vídeo por aqui. Tchau! Até o próximo vídeo do meu canal.